se você já viu umas coroas que aqueles atletas gregos usavam. Que ela era uma coroa cheia de folhas de louro. Não sei se você já viu, geralmente aparece nas estátuas que tá os atletas gregos. Eles usavam aquelas coroas de louro, eram umas folhas. E essa coroa, ela tinha uma representatividade. Era aquele atleta que tinha se superado e tinha ido até o fim e tinha vencido. E quando ele falou isso, ele falou: vocês são a minha coroa. Apesar de toda a fraqueza, eles estarem ali, era uma vitória para Paulo, era um motivo de grande alegria. Amém? E ele fala que também, além dele ser dessa coroa, ele novamente fala que a igreja era a coroa, mas eles eram também amados do Senhor. Amém? E ele disse assim: olha, por vocês entenderem tudo isso, que vocês são amados, que vocês são a minha alegria, que vocês são a minha coroa, ele diz algo para eles: permanecei deste modo firmes no Senhor. Sabe, amados, só quem consegue ficar firmes no Senhor são os filhos, são os herdeiros, são os escolhidos. Quer dizer, fica firme nisso. Sabe, amado, firmeza, essa palavra firmeza era tida, é uma palavra que ele usava militar, porque o apóstolo Paulo, ele foi militar, né? E ele tinha essa linguagem, ou melhor, ele tinha essa linguagem militar. E essa linguagem militar, ficar firme, é que no meio de uma guerra, está vindo o inimigo, os soldados de elite ficam de pé, firmes, guardando aquela cidade. Então, amados, nós somos aqueles, né? Ele estava falando: vocês são aqueles que guardam o evangelho firmemente, que seguram o evangelho firmemente. Amém? Assim somos nós também, em nome de Jesus. Nós permanecendo firme nessa palavra, nós damos continuidade ao evangelho e somos a igreja do Senhor nessa terra. Amém, amados? E ele diz também que é diante dos problemas também, porque eles enfrentavam problemas também ali, por ser a igreja do Senhor. E diante disso eles ficavam firmes. Assim como nós também, diante dos problemas e dificuldades, nós vamos ficar de guarda, firmes. Amém? A vida cristã é muito mais perseverar e ficar firme do que qualquer outra coisa. Amém, amados? E nós vamos nos alegrar nisso em nome de Jesus. Ficar firme na verdade, ficar firme na doutrina, ficar firme na fé. Amém? Em nome de Jesus. Esse é o nosso papel como igreja. E ele começa a trazer algumas recomendações, porque nós vimos nessa carta que a soberania de Deus, ele impera em todo momento. Ele impede, né? Ele abre olhos, Deus fazendo tudo poderosamente. Mas aí ele fala também sobre que a igreja também tem algumas recomendações que precisam entender. E ele começa a falar aqui sobre coisas que acontecem no meio da igreja, que a igreja precisa prestar atenção. E ele começa falando de algo que em todo lugar que tem pessoas acontece, que se chama relacionamentos. Amém? Igreja, qualquer lugar que tem pessoas, tem relacionamentos. Ele começou a falar sobre relacionamentos. E ele começou com o versículo 2. Vamos lá? Versículo 2, ele diz assim: eu rogo, né? Ele estava pedindo, rogando. Eu rogo a Evódia e eu rogo a Síntique. Pensem concordemente no Senhor. Amém? Ele estava falando: olha, duas mulheres aqui, né, amadas? Isso é ideia de exemplo para nós. Como nós mulheres, às vezes nós discordamos de alguma coisa, e parece que quando a gente discorda de alguma coisa, parece que fecha o tempo, e às vezes cria até inimizades, e às vezes até muda os caminhos por causa disso. Mas ele estava falando: olha, eu rogo por elas, por Evódia e Síntique, que pensem concordemente no Senhor. Sabe, amado? Ele estava falando: eu rogo para que elas pensem a mesma coisa. Como vamos nós, mulheres, que temos tantas ideias ou tantas coisas,
Pensar concordemente no Senhor, chegar a um acordo, amada, é quando a gente pensa primeiro no reino de Deus. Quando a gente, como a gente viu hoje à tarde, deixar de pensar em nós mesmos e pensar no outro. Não é verdade? E, amada, só conseguimos fazer isso quando essa palavra, ela está no meio. Quando eu penso diferente de Andréa, e nós chegamos a um acordo no Senhor. Amém? E ele estava falando, olha, eu oro para que elas cheguem num acordo no Senhor. Sabe por quê? Olha só, versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Elas juntas, elas ajudaram muito o Evangelho. Elas unidas, elas em acordo no Senhor, elas fizeram muito. Mas agora elas estavam discordando, se separaram, estavam separadas. E o que acontece? Pararam. Amadas, nós não podemos parar. Amém? Ficamos juntas, no acordo com o Senhor. E Ele diz assim, auxilie. Sabe, amada, quando a gente tiver com esse tipo de problema e ver essas coisas, a atitude é auxiliar, ajudar. Por que está de acordo? Por que não está caminhando mais junto? Por que não está fazendo isso? Então essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Auxilie. Porque se você não consegue ter comunhão com seu irmão, como é com Deus? Não é verdade? Se você tem comunhão com Deus, você consegue ter comunhão com seu irmão. Até porque tem pessoas que são diferentes, pensam diferentes em algumas coisas. Mas tem coisas que podemos chegar a um acordo. Se eu gosto de roxo igual você gosta de vermelho, amém, eu amo você por você gostar de vermelho, e você me ama por eu gosto de roxo, amém? Mas vamos andar junto porque o Senhor nos chamou para andar juntos, amém? Mesmo você andando de vermelho e eu de roxo. E ele continua aqui, e ele começa a dizer assim, ele fala também com Clemente, né? Era uma outra pessoa, e com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontra no livro da vida. Oh, amadas, olha só que coisa linda, né? Ele falando assim, olha, vamos chegar, vamos andar em acordo, vamos andar nesse evangelho, porque todos vamos morar lá no céu. Não é verdade? Se nascemos de novo, se temos a palavra para ter um acordo, vamos andar juntos, porque nós vamos para uma mesma casa. Não adianta você querer se ver livre do seu irmão. Não tem jeito. Até aqui, quando você for para o céu, você vai encontrar ele lá. Amém, amados? Vamos morar todos juntos lá, porque nosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Então ele fala sobre relacionamentos. E depois disso, eu acho que porque relacionamentos muitas vezes tentam roubar nossa alegria. Não é verdade? Às vezes é um atrito ali, às vezes é uma discórdia ali, e aquilo te entristece. Tem gente que desanima, tem gente que não quer mais caminhar, tem gente que não quer mais saber, tem gente que deixa até de congregar, tem gente que perde até o amor pela palavra por causa disso, né? E perde a alegria. E aí o apóstolo Paulo vem, e ele vem com força, e ele diz assim no versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele dá uma ordem. Ele está dizendo assim, se alegre, mulher, se alegre, homem, se alegre, igreja. É bom se alegrar. Deus vai te dar tudo. Não, ele está dando uma ordem. Se alegre, Carla. Diante de tudo que você está vivendo, se alegre. Se alegre, Filipos. Diante de qualquer coisa que você esteja passando, eu estou lhe dando uma ordem. Sabe, amado, se alegrar para o cristão é uma ordem. Por isso que a tristeza pode até vir até nós, as circunstâncias. Às vezes que um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? A luz, a revelação do que temos e somos no Senhor vai iluminar e vai trazer a alegria, vai voltar. Nós temos que nos alegrar. Amém? Se você não está conseguindo se alegrar, saia disso, você está pecando. E volte para o mandamento do Senhor e se alegre. Amém? Agora não é essa alegria assim. Comece a rir.
você poderia estar para aí, o Senhor te escolheu. E o Senhor abriu o teu coração como fez no de Lídia. O Senhor está com você em todos os momentos. Se alegrar porque o sangue dele foi derramado por você. E esse sangue te purifica de dia e de noite, durante toda a sua vida, até você ir para o céu. É para você se alegrar nessas coisas. Amém? Independente das circunstâncias, você sabe que Deus é soberano e que tudo, as circunstâncias difíceis, os problemas, tudo que você está passando hoje, que Filipe estava passando naquela igreja, tudo estava cooperando para o bem maior e final, que era a perfeita vontade de Deus para ele e para você. Amém, amém, amados? Então vamos nos alegrar, amado. Eu estou tão feliz de estar aqui. Apesar de tudo, amada, eu sei que amanhã terá mais dificuldades e circunstâncias. Mas, amados, eu posso me alegrar porque o Senhor está comigo. Você pode se alegrar porque o Senhor está com você. E que os planos dele não serão frustrados, os planos dele. A agenda de Deus ninguém muda. Ele agendou, é assim que vai acontecer. Amém, amém, amados? Isso é maravilhoso. E ele é tão maravilhoso que ele diz assim, ele repete, alegrai-vos sempre no Senhor. Quando ele diz sempre, como disse Raíssa hoje à tarde, sempre é sempre, né? A grande revelação, sempre é sempre. Sempre não é quando você ganhou um carro, sempre não é quando você foi sorteada, sempre você ganhou um brinde aqui, sempre você está com dinheiro no seu bolso, sempre porque você está sarada, não tem nenhuma enfermidade, sempre porque seu marido está de maior amor para você. Sempre não, ele está falando sempre, é quando tudo está dando errado, sempre é quando você está com um diagnóstico ruim, sempre é quando a sua conta bancária está zero, sempre quando você não tem nada, é sempre. Porque o que o Senhor fez por você não muda, essas circunstâncias não mudam o que Ele fez por você. A sua condição de salva, eleita, escolhida que vai para o céu, não muda diante dessas circunstâncias. Amém, amados? Isso é maravilhoso, não é? E ele chega e diz assim, olha, que seja, versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Né? E ele já manda se alegre, e daqui a pouco ele diz assim, olha, a sua moderação seja conhecida. Sabe, amados, porque até essa alegria nossa, que podemos nos alegrar, ela também faz parte da nossa vida, que a gente tem direitos, mas também que a gente tem, que nós somos cheios de misericórdia. Porque de repente a gente olha para o outro e a gente se coloca num outro patamar, né? Não, é de ter todo o direito, tudo que o Senhor fez para a gente, ter misericórdia do outro. Ser conhecida a sua moderação, ser uma mulher que tem um domínio próprio. Sua vida, você tem o fruto do Espírito que é domínio próprio. Você é uma mulher moderada. Você sabe quem você é. Você sabe que tudo vai acontecer e você está encaminhando para o céu. Você sabe que o Senhor está no controle de tudo. Você sabe que o Senhor está contigo até a consumação dos séculos. Você sabe que os seus dias estão escritos no livro da vida. Amém, amados? Ele disse, perto está o Senhor. Ele está pertinho, amado. Ele não está longe. Teve um tempo que ele estava longe, aí a gente cantava, Senhor, chega mais perto, chega mais perto. Senhor, vem encontrar comigo. Senhor, agora não. Agora Ele habita dentro de nós. Aleluia. Ele veio fazer morada dentro de nós. Amém? E Ele começa e Ele dá outra recomendação. No versículo 6, é um versículo bem conhecido, que diz assim, não andeis, oh amadas, como nós estamos andando. E ele estava falando para a igreja de Filipos, não andeis ansiosos de coisa alguma, sabe, amadas, eu ouvi sobre uma reportagem, que 50% de pessoas que entram no hospital
com problemas, com dificuldades, 50% vem devido à ansiedade. Pessoas com problemas de saúde, e muitas vezes problemas de saúde sério, 50% advindo de ansiedade. Então, amadas, vamos agora botar a ansiedade de lado. Eu sei que não é fácil, porque eu passo por isso todos os dias, e você também. Mas sabe, a ansiedade é medo do futuro. Ansiedade é medo daquilo que vai acontecer amanhã. Mas, amado, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor Jesus, que vive está. Amém, amados? É isso, amada. Parar de olhar para os problemas e fazer eles grandes e crescerem mais, e olhar para o nosso Deus. Amém? Deixar de excesso de preocupação e ansiedade também, às vezes, é as preocupações com as coisas materiais. Amadas, deixa eu dizer uma coisa: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amadas, o apóstolo Paulo está chamando a gente para uma realidade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma, amados. Sabe, a ansiedade, essa palavra ansiedade, ela é uma palavra que, na sua origem, ela vem de estrangular, estrangulamento. Quando você está ansioso, ele está dizendo que quando a ansiedade vem, ela te estrangula, ela tira o teu fôlego. E realmente, quando a ansiedade vem, você fica... preocupação, como é que vem? E muitas vezes dá até falta de ar. Muitas vezes vem tontura. E todos vários sintomas. Sem contar o que vem na mente, que nós vamos ver lá na frente. As setas que vem na mente, né? E tenta tirar o teu fôlego. E quando você não tem fôlego, é tirado o seu fôlego, o que acontece com você? Você para. E se continuar, você morre. Mas esse não é o caminho nosso. Amém? Nós vamos caminhar para o céu. Nós vamos caminhar para o propósito do Senhor. Sem contar que a ansiedade, amado, isso é uma coisa que a gente vê na televisão, revista, todo dia. Mas, amada, é algo que está vindo muito. E principalmente em mulheres. Que as mulheres, elas têm uma mania de se preocupar com mínimos detalhes. Nós temos essas preocupações com os mínimos detalhes. Entrega ao Senhor. Amém? Ansiedade é um sofrimento. Deixa eu dizer para você, ansiedade é um sofrimento inútil. Quando eu vim para cá, rapidamente eu vou falar, o congresso, eu não sabia nem se eu estaria aqui, porque fui fazer um exame de rotina, apareceu um cisto no meu ovário de 10 centímetros, de cara assim. A médica olhou assim e disse: isso é cirúrgico, vamos fazer uns exames, e eu vou fazer esses 3 exames aqui, mas você faz, para a gente ver, 3 exames de câncer. Amada, você não imagina o que passou na minha mente esses dias. Ansiedade, tive falta de ar, aparecia dor em tudo que é lugar, eu não conseguia fazer algumas coisas. Amada, eu tive que renovar a minha mente e aprender que essa ansiedade é um sofrimento inútil, porque o Senhor estava cuidando de mim e não tinha nenhum resultado ainda. Teve uma noite que eu não consegui dormir. Eu dormia, acordava pensando: o exame, e se der? E como é que vai ser? E os meus filhos? Você vê que a ansiedade, ela é o medo do futuro. Só que eu tenho um marido abençoado, mano. Ele disse assim: e se der? E se você morrer? Você vai para onde? Você vê que nível. Que nível. Eu queria estar no lugar dela. Cada um na sua graça. Se você morrer, e aí? Você não vai para o céu? Vamos dizer assim: você não prega isso? Você não acredita nisso?
Por que agora você está tremendo nas bases aí? Aleluia. Como a ansiedade é a voz da incredulidade. Mulheres, ansiedade é a voz da incredulidade. A palavra de Deus, por isso que ele passa logo para um remédio. Ele passa logo para o remédio divino. Ele fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Ele diz: ó, não ande ansioso, você tem um remédio. Mulheres, nós temos um remédio divino. Amado, como a gente não valoriza isso? E eu vim aqui ler com vocês o que o apóstolo Paulo estava falando para essa igreja. E pegar para a gente também. Nós temos um remédio divino. A oração. Que coisa importante. E ele diz assim: olha, apresenta ao Senhor as suas petições, o que você precisa. E ele ensina como a ansiedade vai embora. Olha como é que ele ensina. Diante de Deus, as vossas petições. E olha como é que vai ser a oração que ele ensina. Pela oração e pela súplica com ações de graças. Amém? Essa palavra oração, pela oração, significa adoração. Ele diz: começa a falar o que Deus é para você. Começa a orar. Está com problemas financeiros. Começa a dizer que Ele é a tua provisão. Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, Tu és o dono do ouro e da prata. Oh, Senhor, Tu és aquele que cuida da minha vida. Amado, o que Ele é para você. Adoração é você dizer o que Ele é, o que Ele representa para você. Amado, é poderoso. E depois ele diz assim: olha, começa depois que você ora e o adora, coloca as suas súplicas, o que você precisa diante dele. Ele diz: olha, eu estou com o meu ouvido atento. Pede, eu estou te ouvindo. Você é minha filha. Vocês são meus filhos, Filipos. Né? Ele diz: se um filho pede um pão, ele vai dar uma serpente? Não. Se um filho pede alguma coisa, ele vai dar uma coisa que vai fazer mal a ele? Não. Então vamos o adorar, vamos colocar diante dele, daquele que é soberano, que tudo está no seu controle. E ele diz assim: com ações de graças. Aleluia, irmão. Com ações de graças, agradecendo. Sabe, amadas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Minha vida é muito difícil, eu não sei, eu não tenho o que agradecer na minha vida. Está tudo tão difícil, está tudo tão ruim que eu não tenho nem o que agradecer. Se não tem nem o que agradecer, agradeça que você foi salva. Se você tem dúvidas sobre isso, quando você estiver assim, eu convido você ir lá na Liga do Câncer. Um dia, lá na sala de quimioterapia e pacientes terminais. Vai lá, faz uma visita, olha para todos eles e depois olha para você e vê se você não tem motivos para dar graças a Deus. Sabe, amado? Vai nas ruas e vê aquele pessoal que não tem o que comer na rua. Vai numa clínica, aqui tem uma clínica de hemodiálise. Vai lá. Vê aquele pessoal que passa às vezes 5 horas diante de uma máquina. Muitas vezes não tem nem condições de levantar. E olha para a tua vida. Sabe, amados, às vezes a gente esquece do que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sermos gratas pelo que Ele tem feito. Versículo 7. E a paz de Deus, quando fazemos isso, oramos, temos uma vida de oração. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. E a paz de Deus vem sobre você. Não é aquela paz que está tudo bem, que está tudo lindo, a grama verdinha, o
leite branco, os passarinhos cantando, dinheiro no bolso, aí você está em paz. Não, é a paz que excede todo entendimento. Sabe, amado, eu vi um comentário que Daniel, quando ele foi para a cova dos leões, ele entrou na cova dos leões e passou a noite em paz. Porque Daniel foi para a cova dos leões porque ele tinha uma vida de oração, e ele foi para ali porque ele orava ao seu Senhor. E ele foi para a cova dos leões, e ele passou a noite com os leões em paz. E o rei que o colocou lá, a Bíblia diz que ele não conseguiu dormir. Ele não dormiu. A diferença, né? O que colocou o outro lá, mas não tem uma vida com Deus, não tem paz de Deus, não conseguiu dormir. E o outro que estava dentro da cova dos leões, os leões em volta dele, e ele em paz. A paz que excede todo entendimento. Deixa essa paz fazer parte da sua vida, assim como ele estava falando aqui da igreja de Filipos. E finalmente, sim, deixa eu dizer algo: guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele diz que essa palavra guardar é montar guarda. Deus monta uma guarda. Ele monta uma guarda no nosso coração e na nossa mente. Aleluia! Mulheres, vamos orar em nome de Jesus. Tem intimidade, você tem um Senhor que é com você. Você tem a quem clamar, a quem pedir ajuda. O salmista dizia: de quem me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Amém? E finalmente, versículo 8, ele fala: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso ocupe o vosso pensamento. Sabe, amadas, muitas vezes a gente está com tanta coisa na mente, ansiosa, preocupada. Por quê? O que nós estamos colocando na nossa mente? Ele está falando: olha, o que está ocupando o seu pensamento? É o que? É a morte do Gugu que caiu lá do não sei aonde? É um avião que caiu? É o que? É o que está acontecendo nesse mundo? Isso está ocupando? É o que sai na internet? É os vídeos que você está vendo? Os youtubers com os comentários? O que sai na televisão? O que você ouviu no ponto de ônibus? O que está ocupando o nosso pensamento? Não é? Porque se o seu pensamento está ocupando com isso, aí é complicado. Mas aí, olha o que ele diz. Ele diz assim: o que também aprendeste, versículo 9, recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Sabe, amados, chega uma hora que o que a gente ouve é o que a gente vai praticar. Então a gente está atento ao que a gente está ouvindo. Amadas, muita atenção com a internet. Muito cuidado com a internet. Que a internet seja uma bênção para nós. Seja um canal de bênção, amém? Não seja um lugar que a gente vai ouvir coisas que não edificam, que vai ocupar nosso pensamento com outras coisas que não sejam as coisas que o Senhor nos chamou. Mas que a gente possa ouvir do Senhor e praticar. Seja uma boa ouvinte, mas seja uma praticante. Seja uma mulher teórica, uma mulher que sabe a doutrina, a palavra, mas seja uma mulher que pratique. Amém? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Se vocês estão vendo tudo isso, mas pratique. Ele diz assim, ó, e ele termina brilhantemente dizendo assim: o Deus da paz será com vocês. Primeiro ele diz, no versículo 7, o Deus de paz guardará o vosso coração, né? E depois ele termina: o Deus da paz estará com você. Amém, amadas? Glória a Deus por isso. O Deus da paz estará convosco, é porque você tem companhia. Você não está só. O Senhor está com você. Amém? Isso era algo que no Velho Testamento, quando eles estavam com eles começavam a se alegrar em vitória, porque o Senhor estava com ele. A vitória era certa. Amém, amadas? Isso é para nós e para a igreja de Filipos. E no versículo 10, ele começa falando assim: alegrei-me. Oh, amadas, é uma alegria, né? Um homem preso,
diante de tantas dificuldades, e vendo a igreja ali, e ele só pode se alegrar. E ele começa a se alegrar com essa parceria, né? Essa parceria. E ele começa lendo, ele falando: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor ao vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe, aqui o apóstolo Paulo estava sendo grato por essa igreja, porque essa igreja foi uma igreja que acompanhou o apóstolo Paulo em todo o seu chamado e ministério, nas suas missões. Elas sempre estavam com ele, apoiando ele, se associou a ele. Nós vamos ver aqui, no versículo 12, eu vou ler até o versículo 14, nós vamos destrinchar esse texto aqui. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 12: tanto sei estar humilhado, como sei ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Amém? Ele estava falando dessa associação, dessa parceria entre a igreja de Filipos e ele. Essa igreja ajudou eles financeiramente. Sabe, amados, associação é você, um lado ajuda com a sua parte e o outro ajuda com a parte dele. É como se fosse uma aliança no casamento, né? A mulher tem a sua participação e o marido tem a sua participação, e eles têm uma aliança, eles estão juntos. A associação também é assim. E ele estava alegre aqui porque a igreja de Filipe entendeu a associação de Paulo. Paulo foi enviado, foi chamado por Deus para ajudá-los espiritualmente, pregando a palavra, e eles juntamente estavam financeiramente ajudando o apóstolo Paulo com a sua missão. Sabe, amados, a gente ia se associar a uma igreja, a gente se associar a um lugar onde se alimenta, nós temos que apoiar. Amém? Tem gente que fala assim, às vezes eu fico olhando assim e ouvindo, eu acho legal. A minha igreja, essa aí é a minha igreja, né? Essa aí é a minha igreja. Sim, é a sua igreja, que você se orgulha de estar ali, que você recebe de estar ali, mas que você também tem o compromisso de financeiramente ajudar a sua igreja. Porque o apóstolo Paulo está falando aqui de finanças também. Ele está falando de apoio, de estar junto, apoiando, mas ele está falando também desse apoio financeiro. Sabe, amados, nós como igreja, nós somos aqueles que apoiamos a igreja, o reino de Deus, com nossas finanças também. Ele estava falando isso, olha, não é por causa da pobreza, não é por causa da dificuldade que eu passei, porque ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. O apóstolo Paulo, ele aprendeu que em qualquer situação o Senhor está com ele. Ele disse, olha, eu aprendi a ser humilhado e a ser honrado. Porque ele sabia que quando ele estava sendo humilhado, Deus estava naquele negócio também. A palavra de Deus diz, humilhai-vos perante a mão poderosa do Senhor, e a seu tempo ele vai ser exaltado, né? Ele foi humilhado, mas ele também sabe ser exaltado. Ele sabe que em todas as circunstâncias, ele disse, eu tenho experiência da fartura e da escassez também. Então eu não estou falando por causa da necessidade, eu estou falando por causa dessa associação. Ele se alegrava, porque da mesma forma que ele estava junto, a igreja de Filipe estava junto com ele. Era uma coisa só, a igreja entendia sobre isso. Até porque ele diz assim, olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele entendia, ele sabia que aquele que fortalecia ele conseguia passar por qualquer situação, o Senhor estava com ele. E ele estava se alegrando.
E no versículo 15 ele diz: sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo do tocante a dar a receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Amém? Ele estava falando sobre a responsabilidade que a igreja tem também, né? A igreja tem a responsabilidade do sustento também da igreja. Sabe, amados, quando nós deixamos de ofertar na nossa igreja, nós estamos quebrando uma responsabilidade que nós temos. Nós estamos falhando com a parte dessa associação, porque a igreja ela sempre está aqui. Se vier uma pessoa, será pregada e será alimentada essa pessoa. A hora que precisar, a igreja está pronta para lhe ajudar. Ah, mas eu não tive ajuda. Se você não teve ajuda, é porque você não procurou, porque a igreja também não tem bola de cristal. Não é uma coisa que vai adivinhar. Nós temos o Espírito Santo, mas, amada, nós precisamos também muitas vezes saber da sua necessidade. Se você tem uma necessidade, busque a sua igreja. É uma associação, né? Então, um dá, outro recebe, outro dá. E juntos temos um apoio. Amém, igreja? E ele fala assim: o fruto que aumente o vosso crédito. Versículo 18: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Sabe, amada, a sua oferta, a sua parte na associação com a igreja, que eu estava falando aqui a Filipos, chega a Deus, é um sacrifício. É um sacrifício. Ofertar é um sacrifício. Vou repetir: ofertar é um sacrifício. Amém? Não é uma coisa que sobra, e porque você tem tanto sobra, você dá, não. Ofertar é você, do que chegou, primeiramente, você tirar daquilo. É um sacrifício, mas ele disse que é um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. É para Deus. É para Deus. É devolver a Deus. É agradecer a Deus. É honrar a Deus. E isso é tão maravilhoso que ele diz: quando nós fazemos isso, ele diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades, Filipos. Não vai faltar. Porque ao Deus que você está fazendo o sacrifício, ao Deus que você está honrando, é esse Deus que vai suprir cada uma das suas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E ele começa a saudar essa igreja, a cumprimentar e já fechar a sua carta. E ele diz assim: saudar em cada um dos santos em Cristo Jesus. Aleluia. Ele começa a dizer: olha, eu saldo todos aqueles que foram separados pelo Senhor, aqueles que foram eleitos pelo Senhor, aqueles que são a igreja do Senhor. Eu saldo eles, eu dou as boas-vindas para eles. Os irmãos que se acham comigo também se alegram e saudam com ele. E aqui é maravilhoso para a gente fechar essa carta. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Ele diz assim: olha, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Você sabe quem eram os da casa de César? Eram aqueles que nasceram de novo quando o apóstolo Paulo foi preso. Levou aquela surra, foi chicoteado e foi preso. Ficou de cabeça para baixo. Ficou preso ali. E passou algum tempo preso ali. E aí, como o Luciano ministrou, e a guarda pretoriana todinha foi evangelizada. Nasceu uma igreja no meio
disse especialmente os da casa de César. Ele se alegrava com os da casa de César, por quê? Porque os da casa de César, ele esteve preso ali, mas ele estava fazendo a obra do Senhor, ele estava cumprindo a sua missão. No meio do sofrimento, os planos de Deus estavam sendo cumpridos. E ele termina dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amado, tem graça. Ele dizendo para Filipos: olha, a graça do Senhor está com vocês, está no espírito de vocês. A graça do Senhor, o favor de Deus está com vocês. Sabe, amadas, a graça do Senhor está conosco. É maravilhoso nós ouvirmos isso do apóstolo Paulo. Ele dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós aprendemos a ouvir dele: alegrai-vos sempre nos alegrai-vos. Ele dizer: olha, da paz está com vocês. Em meio à dificuldade, em meio a tudo, a fartura, a fome, a abundância, a escassez, eu tudo posso naquele que me fortalece. Amados, que carta linda essa que nós vimos. Que carta maravilhosa. Foi uma carta de amor para Filipos e uma carta de amor para nós. Que começou no capítulo 4 dizendo: amados, vocês são amados. Fiquem firmes, mulheres, fiquem firmes. Eu sei que os tempos são difíceis, mas o Senhor é tão lindo, amado. O nosso Deus é tão lindo que Ele está nos capacitando. Ele está só enchendo nossos celeiros. Ele está só ocupando o nosso pensamento. Ele está só nos preparando, dizendo: olha, tem guarda para você. Tem remédio divino para a tua ansiedade. Olha, lembra do que eu sou para você. Lembra do que tu tens, como está a tua vida. O que eu tenho feito na sua vida. E ele diz para a gente: alegrai-vos. Mulheres, vida cristã, o Senhor está dando um mandamento para nós: alegrai-vos. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Ele está conosco. Amém, amadas? Vamos levantar e vamos orar, para a gente ter um segundo momento. Aleluia. Aleluia. Sabe, a nossa alegria não é soltar fogos, pular. Nós podemos até fazer isso, mas eu creio que o tempo de hoje, os tempos que nós estamos vivendo, é entender que a nossa alegria é uma pessoa que se chama Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia, nós temos um Salvador. Essa é a nossa alegria. Pai, em nome de Jesus te damos graças, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor. Obrigado pelo privilégio, Pai, de nós lermos linha por linha dessa carta, Senhor. Dessa carta, Pai, que o Senhor usou o apóstolo Paulo no meio de uma prisão, Senhor, onde todos os planos que ele tinha pensado e desejado, o Senhor impediu, o Senhor brecou para que os seus planos pudessem ir adiante, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai, porque nesse capítulo que nós vimos que a igreja do Senhor, por isso ela precisa ficar firme nesse amor, entender esse amor. Oh, Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos ensinando que os relacionamentos não podem nos parar, que os relacionamentos precisam estar estabelecidos concordemente no Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, que haverá diferenças, mas o Senhor é a nossa unidade. Oh, Pai, obrigado, Senhor, porque nós entendemos que precisamos ajudar umas às outras, que todos precisam de ajuda, Pai, e que nós não precisamos andar ansiosas
preocupadas com medo do futuro, com medo que vai acontecer, Senhor. Oh, Pai, não precisamos andar sem fôlego, parando e desmaiando na fé, mas nós podemos, Pai. O Senhor nos deu uma receita, um remédio teu, Senhor, divino, poderoso e maravilhoso, que é ir à tua presença e dizer para nós mesmos e para os nossos medos que o Senhor é o nosso pastor, é o nosso Salvador. Oh, Pai, em nome de Jesus, que nós podemos adorar, te e dar graças por tudo que temos, Senhor, por tudo que estamos passando, Senhor. Que o nosso pensamento esteja ocupado, Senhor, naquilo que o Senhor faz, naquilo que é bom, naquilo que é respeitável, Senhor. Oh, Pai, sabemos que o Deus da paz, que o Senhor está sempre, porque estamos associados a uma igreja. O Senhor preparou uma comunidade para nos alimentarmos, para estarmos juntos, crescermos, nos associarmos, Pai. E obrigado, Senhor, porque somos sempre alimentados e que o Senhor nos dá sempre provisão para sermos mantenedores, Senhor, dessa associação, ajudar financeiramente ao reino de Deus, a palavra sendo divulgada, Pai. Obrigado por esse privilégio e saber, Senhor, que nada irá nos faltar, que o Senhor, segundo a sua glória, em Cristo Jesus, não deixará faltar nem nada para nós. Obrigado, Pai. Nós te damos graças, Senhor, porque estamos entendendo que a nossa alegria verdadeira é o Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nos alegramos com a tua palavra, nos alegramos com esse congresso e vamos sair daqui mulheres estabelecidas, fortes e alegres no Senhor.